Por que o cálculo intimida tanto? Quando ouvimos falar de cálculo pela primeira vez, a reação comum é de medo. Isso acontece porque o cálculo é muitas vezes apresentado como um novo idioma cheio de símbolos, regras complexas e conceitos abstratos que parecem distantes do mundo real. O que acontece muitas vezes é que quando você chega na graduação, você passou no vestibular, chegou na graduação, já tem uma disciplina de cálculo no primeiro semestre, o salto de nível do que você viu no ensino médio é muito grande quando você começa a trabalhar com limites, derivadas e integrais. E isso assusta, principalmente quando a sua base matemática não é assim tão sólida. Então, se o seu ensino fundamental e ensino médio não foram tão bons em matemática, pode ser que isso amplifique ainda mais a dificuldade que você vai ter com os conteúdos de cálculo. Eu falo para muitos dos meus alunos que a grande dificuldade que eles têm nem é em cálculo, mas nas bases do cálculo que são essenciais, nas bases matemáticas que são essenciais para o cálculo, como trigonometria, polinômios, exponencial, logaritmo. Essas coisas geralmente são essenciais se você vai estudar cálculo. Mas será que o cálculo realmente está distante do mundo real? Será que isso é verdade? Bom, vamos explorar as causas dessa intimidação e como superá-la. O primeiro fator que causa esse bloqueio é a transição entre a matemática básica e o cálculo. Durante o ensino médio, aprendemos álgebra, geometria e trigonometria, disciplinas que lidam com figuras regulares, fórmulas simples e aplicações visíveis. Quando o cálculo aparece, ele introduz conceitos como limites, derivadas e integrais, que exigem um salto lógico para além do que estamos acostumados. Por exemplo, a ideia de somar infinitas partes pequenas para calcular a área total de uma figura irregular pode parecer abstrata, mas é isso que o cálculo faz. Então, tecnicamente, o que nós fazemos, que pode assustar alguém, por exemplo, é o seguinte. Tem uma ideia que eu gosto muito, que é a ideia do pegar a metade. Então, pense que você tem um inteiro aqui, tá? Se você for pegar a metade, você vai cortar ele ao meio e vai pegar a metade. Só que agora eu vou pegar a metade dessa metade. E aí eu vou pegando e fatiando, escolhendo uma metade e fatiando ela ao meio. Tá? Então você vai fazendo isso. Vamos supor que você tenha como fazer isso infinitamente. Tá? Você vai fatiando infinitamente. Na hora que você somar todas as metades, você vai ter um inteiro. Tá? Isso é bem interessante. Então, por exemplo, se você pegar, vamos escrever isso matematicamente, o que você está fazendo. Então, você tem essa metade de cá, tá? Meio. Mais essa metade aqui, você cortou ela em duas. Então, você ficou com 1/4. Tá? Que é essa. Então, você pegou esse meio, esse 1/4, e aí você vai fatiar o outro 1/4. O outro 1/4 você fatiou em duas. Então, você vai pegar esse daqui, que é 1/8. Tá? A outra metade, você vai dividir de novo. Você dividiu aqui, ó. Então, você vai pegar essa, que é 1/16. Vamos somar. Tá? 1/16. A outra metade, você vai cortar lá na metade de novo. Você cortou aqui e vai pegar essa de cá. Então, você vai ficar com 1 mais 32. E aí, você agora vai pegar essa outra metade lá de cá e vai cortando. Então, você vai ficar com 1 mais 64. 1/64. Mais 1/128. E assim você vai fazendo isso infinitamente. Só que o mais interessante é que se você vier juntando todas as metades de novo, você obtém 1. Então, essa ideia de somar infinitas pequenas partes para calcular a área total de uma figura irregular, ela pode parecer abstrata, mas é isso aqui, exatamente isso que o cálculo faz, tá? É exatamente essa a ideia, uma das ideias principais do cálculo. E é por isso que assusta tanto, por isso que o cálculo intimida tanto de saída. Por quê? Você vem de uma lógica completamente concreta do ensino médio, até o ensino médio, na matemática do ensino médio, para algo que necessita de uma abstração que você ainda não está preparado para ela. Tá? Você precisa de um tempo para se acostumar com isso. Bom, outro ponto crítico é o método de ensino. Em muitas escolas e universidades, o cálculo é ensinado de forma teórica e descontextualizada, com foco na memorização de fórmulas como essa daqui, ó.
A integral definida de a até b de f de x dx é igual à primitiva de f de x aplicada no ponto B menos essa primitiva no ponto A. A primitiva quer dizer que a f maiúsculo derivada é igual a f minúsculo. Tá? Então, a f maiúscula é a primitiva da f minúscula. Isso daqui é talvez o resultado mais importante do cálculo. É o que a gente considera como teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque ele amarra dois conceitos importantíssimos do cálculo, que é a integral com a derivada. Basicamente, o que ele te faz é o seguinte, ó, o operador integral ele desfaz o que o operador derivada faz. E o operador derivada desfaz o que o operador integral faz. Não é isso que acontece, mas na prática a lógica é essa. E formas como essa aparecem na resolução mecânica de problemas. E aí você vai estudar um monte de técnicas de integração e derivação que parecem receitas de bolo que na derivação funciona, mas na integração parecem umas receitas muito complexas que você não consegue no meio dela sair para o que você precisa. Tá? Isso impede que os alunos compreendam o porquê de cada operação, criando um bloqueio que leva muitos a desistirem da matéria. Tá bom? Então, muitas vezes é difícil você passar essas ideias mais técnicas que são necessárias serem passadas de uma forma mais objetiva, porque o cálculo, infelizmente, as disciplinas elas têm muito conteúdo para pouco tempo. Uma disciplina de cálculo 1 aí com, sei lá, 6 horas aula por semana, ela não deveria ter mais do que, você não deveria ir além do que uma introdução de integral. Você devia ter um cálculo só para você estudar técnicas de integração e cálculo de área, tá? Então, o cálculo 2 deveria ser basicamente só sobre técnicas de integração. E o cálculo 1 basicamente sobre derivação. Isso de uma variável. Você só começaria a trabalhar com várias variáveis no cálculo 3. E em muitas universidades o cálculo 3 hoje é equações diferenciais, tá? Então, você deveria ter aí 4 cálculos, ao meu ver, para que funcione bem, você deveria ter 4 disciplinas de cálculo, mais uma disciplina de equações diferenciais isolada. Finalmente, a pressão acadêmica contribui para esse cenário. Disciplinas como cálculo 1, 2 e 3 têm altos índices de reprovação porque exigem não apenas conhecimento técnico, mas também rapidez e precisão. Muitos alunos enfrentam provas difíceis que cobram domínio de conceitos e técnicas que nem mesmo foram bem explicados, né? E aí o que acontece? Você precisa aprender a pensar de uma forma que não é a usual, que você vinha trabalhando até aquele momento no ensino médio, e precisa aprender a pensar nisso rápido e dominar conceitos que muitas das vezes você nem foi apresentado da forma correta. Então, nesse início, nós estamos só no início, você já entende por que o cálculo intimida tanto os alunos, tá? Você que é aluno, é por isso que o cálculo te intimida tanto. Essas são as razões. Uma solução para o seu problema com o cálculo. Agora que entendemos por que o cálculo parece tão difícil, é hora de falar sobre como você pode superar essas barreiras. O curso de cálculo completo foi criado para ajudar estudantes exatamente como você, que enfrentam dificuldades em cálculo 1, 2 e 3. Com uma abordagem prática e didática, o curso torna o aprendizado de cálculo acessível e eficiente. O que esse curso oferece? Primeiro, conteúdo abrangente, do básico ao avançado, cobrindo limites, derivadas e integrais. Segundo, aulas didáticas, explicações claras e objetivas para facilitar o entendimento. Terceiro, exercícios práticos, resolução passo a passo de problemas reais. E quarto, suporte personalizado, ajuda individual para esclarecer dúvidas. Os benefícios de participar desse curso. Primeiro, flexibilidade. Você pode estudar no seu ritmo, com acesso ilimitado ao conteúdo. Preparação para provas. Conquiste confiança para encarar cálculo 1, 2 e 3. Por quê? Porque nesse curso foi compilado os exercícios que mais caem em provas. Então, aqui a gente vai te ensinar também a passar no cálculo com o que mais cai em prova. Aplicação prática. Use o que aprendeu para avançar em sua carreira acadêmica e profissional. Pense em como seria enfrentar as disciplinas de cálculo sem medo. Feche os olhos e pensa nisso. Agora imagina passar pelas provas com confiança, entender os conceitos fundamentais e finalmente deixar para trás a sensação de frustração. Pensou? Bom, isso vai ser possível com esse curso de cálculo. Aproveite essa oportunidade única para transformar sua relação com o cálculo,
clique no link na descrição para se inscrever agora no Clube do Cálculo do professor Lucas Stollermann. E aí, junto com ele, você vai conquistar a sua aprovação em cálculo. Por quê? Porque ele descobriu as questões que mais aparecem em provas de cálculo. E com isso, você vai entender os principais conceitos de cálculo de forma objetiva em mais de 10 aulas com exercícios que provavelmente cairão na sua prova. Ele vai direto ao ponto, tirando todas as suas dúvidas, e ninguém vai ficar para trás. Então, se você quer ser aprovado em cálculo, vai no link da descrição e conheça mais sobre isso. O professor Lucas Stollermann é professor em uma universidade norte-americana, tá bom? Então, por isso que eu indico esse curso para os meus alunos e estou indicando para vocês também. E aí, gostou dessa nossa aula? Um pouco grande, um pouco extensa, mas é porque eu queria cobrir muitos aspectos do cálculo, tá? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto curtindo essa aula, compartilhando-a com os seus colegas nos grupos que você tem, compartilhe em todos os grupos que você tem aí. Inscreva-se no nosso canal. E se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site, livros e cursos citados nessa aula. Os links dos cursos são os primeiros na descrição para ficar fácil de você encontrar. Tá bom? Também vou deixar linkado para você na descrição os 5 melhores livros de cálculo para você estudar e aprender sozinho. É um dos nossos vídeos aqui do canal que também está aqui para você assistir. Tá bom? Então era isso, abraços e até a próxima.